Boa noite, hoje é dia 12 de junho e vamos para o nosso devocional do dia, em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essas reflexões sobre sua palavra que se encontra em Daniel, capítulo 5, versículo 27 e 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nesse dia. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional do dia, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro de Daniel. Autor e época dos escritos. O livro do profeta Daniel deve, deve seu nome ao personagem principal. Daniel, como muitos outros autores da antiguidade da Bíblia, escreve sobre si mesmo na terceira pessoa ao longo da primeira parte do livro. No capítulo 7, versículo 28 em diante, na segunda parte, ele escreve sobre si mesmo na primeira pessoa. No capítulo 7, versículo 1, Daniel nos conta como ele escreveu o sonho que foi revelado a ele. No capítulo 12, versículo 4, ele é convidado a fechar as palavras e selar o livro. Isso pode se referir a todo o livro escrito por ele. Daniel pertencia aos judeus que foram levados cativos para a Babilônia no primeiro cerco de Jerusalém por Nabucodonosor no ano 605 a.C. Essa profecia foi cumprida por meio de Isaías ao rei Ezequias, a qual foi falecido falada cerca de 100 anos antes da época de Daniel. Essa profecia dizia que os descendentes do rei de Judá se tornariam servos da Babilônia. Daniel era um desses nobres descendentes da realeza judaica que estavam destinados a servir na corte babilônica após um treinamento profundo. Ele provavelmente não tinha mais de 15 a 20 anos de idade quando foi preso. Daniel e seus três amigos, Hananias, Misael e Azarias, foram exemplares em seus ambientes pagãos por sua determinação crente. Os primeiros 6 capítulos do livro descrevem sua fidelidade, especialmente a de Daniel, nas mais variadas circunstâncias da vida. Sob Nabucodonosor, Daniel serviu como regente de toda a província da Babilônia e foi chefe dos governadores de todos os sábios da Babilônia. Após a morte de Nabucodonosor, ouvimos falar de Daniel novamente apenas durante o tempo de Belsazar, que era filho de Nabonida e reinou durante a ausência de seu pai como vice-rei. Naquela época, Daniel já era um homem velho. Após a conquista da Babilônia por meio de Dário, o medo provavelmente Gubaru ou Gobrias, no ano 539 ou 538 a.C., Daniel foi nomeado um dos 3 presidentes estabelecidos sobre 120 sátrapas do reino dos Medos e Persas. A última indicação da data é o terceiro ano do rei Ciro da Pérsia, em Daniel 10, versículo 1, que foi o ano 536-35 a.C. Daniel deveria ter cerca de 80 a 90 anos de idade quando escreveu suas últimas visões. Daniel foi contemporâneo de Ezequiel, que foi para o cativeiro na Babilônia em 597 a.C., cerca de 8 anos depois de Daniel. Ezequiel menciona Daniel 3 vezes em seu livro. Daniel conhecia também os escritos de Jeremias, cujo serviço já havia começado alguns anos antes dos babilônicos começarem a atacar Jerusalém. Enquanto estudava o livro de Jeremias, Daniel chegou à conclusão que o anunciado cativeiro de 70 anos chegaria ao fim. Que o Senhor Jesus, em seu discurso no Monte das Oliveiras, falou sobre a profanação do templo por meio do anticristo. Ele mencionou explicitamente o profeta Daniel. O Senhor se refere a Daniel 7, capítulo 13, em Mateus, capítulo 24, versículo 30 e capítulo 26, versículo 64 também. Daniel não é mencionado especialmente em Hebreus 11 entre os heróis da fé do Antigo Testamento, mas as palavras do versículo 33, que fechou a boca dos leões, não deveriam se referir a Daniel, que foi poupado na cova dos leões? O livro de Daniel tem sido objetivo de críticas incrédulas por séculos. Os primeiros ataques remontam ao pagão novo platônico Porfírio de Tiro, século III a.C.
Porifício designa os livros de Daniel como obra de um judeu do século II a.C. O- Os críticos modernos têm opiniões semelhantes. As razões mencionadas contra a autoria de Daniel são pretensas impressões históricas, detalhes linguísticos e a teologia de Daniel. O principal motivo de crítica, entretanto, é sem dúvida o fato de que Daniel profetizou os eventos históricos com precisão absoluta, como fez Isaías, pois Daniel descreveu em detalhe a luta sírio-egípcia da época dos Macabeus, entre outros eventos. Isso é simplesmente impossível, dizem os críticos. Dizem que um livro como esse detalhe deve ter sido escrito apenas depois desses eventos, mas Daniel também profetizou precisamente sobre a vinda de Cristo. Finalmente, ele escreve sobre os eventos ainda futuros do tempo do fim, antes da segunda vinda de Cristo. Em tudo isso, as palavras do profeta Amós são claramente afirmadas. Certamente o Senhor Deus não fará nada sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Propósito e cita. Na Bíblia hebraica, o livro de Daniel não pertence aos profetas, mas aos escritos, do hebraico Ketubim, que é a terceira e a última parte do Antigo Testamento. Lá o livro é colocado entre Esther e Esdras. Uma grande parte do livro foi escrito em aramaico. O aramaico era a língua oficial dos babilônicos e persas. A razão para esse fato é provavelmente que Daniel, em contraste com os outros profetas que viveram durante e após o exílio, profetizou quase nada em relação a Israel ou a Judá, mas suas profecias são principalmente sobre as nações pagãs. O grande tema do livro de Daniel são os quatro impérios mundiais que governaram e governarão a história do mundo desde a destruição de Jerusalém até o aparecimento de Cristo antes do milênio. Esse período é chamado de Tempo dos Gentios no Novo Testamento. Jeová não podia mais aceitar publicamente seu povo terreno Israel ou Judá, respectivamente. Ele o puniu com o cativeiro da Babilônia e a destruição de Jerusalém e do templo. Ele havia deixado sua habitação no templo. O Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, haviam se retirado para os céus. No livro de Daniel, Deus é chamado Deus do céu 4 vezes, Rei do céu uma vez e uma vez Senhor do céu. Durante esse tempo, o seu governo indireto, Deus coloca a autoridade sobre a terra nas mãos das nações pagãs, até que seu abençoado o Senhor Jesus assuma o governo como Filho glorificado do homem. Daniel dá uma visão profética sobre os tempos dos gentios, que são os quatro impérios mundiais: Babilônica, Médio-Persa, Grécia e Roma. Após o fracasso total do governo desses impérios, finalmente o povo de Israel seria restaurado a Deus e Cristo reinará sobre todos como rei. O fato de Daniel estar descrevendo a época que ainda vivemos torna-o especialmente interessante para o cristão. O livro pode ser dividido em duas partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 6, após a introdução de um remanescente fiel, descreve vários eventos históricos da vida de Daniel. Para começar, o capítulo 2 nos fala do sonho de Nabucodonosor e da intercessão de Daniel. Ele sonhou. Este sonho contém a visão humana de Nabucodonosor dos quatro impérios mundiais. Essa é uma visão impotente, de fato. Os capítulos 4 a 6 a seguir não são apenas uma fidelidade exemplar de Daniel e seus amigos, mas também indicam várias características dos impérios do mundo pagão que encontrarão seu ponto culminante no Templo do Fim. O capítulo 3 mostra a adoração de ídolos. O capítulo 4, a arrogância humana. O capítulo 5, a blasfêmia. E o capítulo 6, a deificação do homem. A segunda parte começa no capítulo 7, com uma segunda revelação sobre os quatro impérios mundiais, mas fora da visita de Deus, os impérios são como quatro bestas selvagens. O capítulo 8 nos fala do segundo e do terceiro império. O capítulo 9 do fim do cativeiro babilônico e do Messias. E os capítulos 10 e 11 dos reis do norte, Síria, e do sul, Egito. O capítulo 12 forma o fim que encontramos o remanescente fiel novamente. Este é uma estreita relação entre os livros de Daniel e as revelações a respeito do futuro no Novo Testamento. Mateus 24 e 25, 2 Tessalonicenses 1, 2 Tessalonicenses 2 e Apocalipse são acréscimos, respectivamente seções das revelações que Daniel recebeu. Somente considerando-se todos juntos, recebemos a compreensão correta sobre os eventos futuros. Peculiaridades: a profecia das 70 semanas. Daniel 9, versículo 24 a 27, dá indicação exata sobre o ponto do tempo do aparecimento do Messias. Após 70 semanas, isso é o período de cada 7 anos, igual a semanas de anos,
Pare com Levítico 25, versículo 8. Haverá um fim aos pecados e a justiça eterna será introduzida, e um lugar santíssimo será ungido. As semanas de 70 anos caem em 3 períodos: 7 semanas igual a 49 anos, 62 semanas, 434 anos e uma semana igual a 7 anos. 490 anos no total. O ponto de partida para a contagem desses 490 anos é o mandamento de restaurar a construção de Jerusalém. Isso acontece no ano de 445 a.C., no 20º ano de Artaxerxes. Para começar as 7 semanas, ou seja, 49 anos, nos quais Jerusalém foi reconstruída sob grande ameaça de dentro e de fora. Isso é parcialmente descrito no livro de Neemias. Em seguida, siga as 62 semanas, ou 434 anos que antecedem o Messias, mas depois das 69 semanas, ou seja, 483 anos, o Messias seria cortado e não teria nada. De acordo com a opinião anterior, o Edito de Artaxerxes foi feito em 455 a.C. Se alguém deduzir 483 anos, obterá o ano 28 a.C. Isso pode se relacionar com a morte e ascensão do Senhor Jesus. Se alguém calcular esses 483 anos como os anos proféticos de 360 dias cada, 12 vezes 30 dias, obterá 173.880 dias, que incluem os anos bissextos, resultando em 476 anos civis e conduzem ao ano 31/32 depois de Cristo. A semana do ano passado ainda aguarda seu cumprimento. São os últimos 7 anos antes do início do milênio, entre o final da semana 69 e o início da semana 70. Início do final da 69ª semana e o início da semana do 70 ano. Este é o verdadeiro tempo da graça, durante o qual o calendário de Israel não é válido, por assim dizer. A última semana do ano de Daniel começará após o arrebatamento dos santos. De acordo com Daniel 9, versículo 27, essa semana será dividida em 2 partes. A segunda metade desses 3 anos é mencionada mais uma vez em Apocalipse como um tempo, tempos e meio tempo. Ou 42 meses, ou também 1.260 dias. Se alguém assume que é sempre o mesmo período de 3 anos e meio, percebe-se esses anos proféticos são 12 vezes 30 dias. Os 4 impérios mundiais. De acordo com Daniel 2, capítulo 2 e capítulo 7, o Deus do céu considera a história do mundo em um ponto de vista diferente do homem. Para ele, seu povo Israel é o povo mais importante da terra, e a terra da Palestina é o umbigo ou meio da terra. Durante o tempo de rejeição de Israel como nação, Deus vê a história do mundo como uma sequência dos 4 impérios mundiais: Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Em Daniel 2, esses impérios aparecem para Nabucodonosor na forma de uma imponente imagem de homem composta de 4 partes, uma pedra, que significa o Senhor Jesus, sem mãos humanas, finalmente destrói essa imagem. Em Daniel 7, Deus dá ao profeta outra visão. Daqui os impérios mundiais são representados por 4 feras ferozes sem conhecimento que finalmente recebem seu julgamento. Daniel 2, Daniel 7, explicação. Primeira, cabeça de ouro fino, leão com asas de águia, Babilônia. Segundo, peito e braço de prata, urso, Pérsia. Terceira, barriga e coxa de latão, leopardo, Grécia. 4. Pernas de ferro, pés, parte de barro e parte de barro. De ferro, pés, parte de ferro e parte de barro. Besta com 10 chifres, Império Romano. O Quarto Império, Roma, governou na época em que o Senhor Jesus estava vivendo na Terra. Ela apareceu durante a Idade Média, mas ressuscitou de acordo com Apocalipse 17, versículo 8. Nos últimos dias, a besta que era e não é e ainda então será destruída por Cristo, como os outros países antes do milênio será estabelecido. Panorama do conteúdo. Daniel 1, a gente vai ler sobre o capítulo 5, que é o tema do nosso devocional. Daniel, capítulo 5, blasfêmia e castigo de Belzassar.
E esse é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro de Daniel. Pesado fostes na balança e achado em falta. Daniel capítulo 5, versículo 27. É bem frequente nós pesarmos na balança da palavra de Deus. Você descobrirá que é um santo exercício ler algum salmo de Davi. E enquanto medita sobre cada versículo, pergunta-se mesmo: posso dizer isso? Eu me sinto como Davi se sentia? Meu coração alguma vez já foi partido pelo pecado, como foi o dele? Quando escreveu seus salmos penitentes, minha alma alguma vez exerceu a verdadeira confiança na hora da dificuldade, como a dele quando cantou as misericórdias de Deus na caverna de Adulão ou nas fortalezas de Engedi? Eu tomo o cálice da salvação e clamo pelo nome do Senhor. Então volte-se para a vida de Cristo e, enquanto lê as Escrituras, pergunte a si mesmo o quão distante está de ser a sua semelhança. Empreenda esforços para descobrir se você tem mansidão, humildade, o espírito encantador que ele constantemente recomendou e demonstrou. Analise então as epístolas e veja se você acompanha o apóstolo no que ele relatou sobre suas experiências, sobre sua experiência. Alguma vez bradou como ele: desventurado homem que sou, que me livrar do corpo dessa morte? Alguma vez sentiu sua autodegradação? Você já se viu como o principal dos pecadores e menor do que o último de todos os santos? Conhece algo sobre sua devoção? Pode juntar-se a ele e dizer: para mim o viver é Cristo e morrer é lucro? Se assim lermos a palavra de Deus como um teste da nossa condição espiritual, teremos bons motivos para parar muitas vezes e dizer: Senhor, sinto que nunca estive aqui. Ó, traze-me para cá. Dai-me verdadeira penitência, como aquela sobre qual eu li. Dai-me fé real e zelo mais fervoroso. Infla meu coração com mais amor. Concede-me a graça da mansidão. Fazei-me mais como Jesus. Não me deixes cair, não me deixe mais ser achado em falta quando pesado na balança do santuário. Não permita que eu seja achado em falta na balança do julgamento. Julgue-se a si mesmo para que não seja julgado. E esse é o nosso devocional da manhã. E agora vamos ler a introdução da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo para a gente ler o nosso devocional da noite. Visão geral do livro. Assunto e propósito da epístola. Essa segunda epístola, escrita vários anos após a primeira, traça uma imagem totalmente diferente diante de nossos olhos. Paulo era prisioneiro novamente e aguardava a morte. Todavia, a condição dos crentes havia se deteriorado. As igrejas que Paulo plantou e nutriu tão cuidadosamente distanciavam cada vez mais de sua fonte de vida e força, o Senhor Jesus. Porém, mesmo que a casa de Deus, a igreja, esteja em decadência, porque os crentes se tornaram infiéis ao Senhor, o Senhor Jesus permanece fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Paulo percebeu que seu jovem colega de trabalho Timóteo poderia ficar assustado e talvez se desesperar com a morte de seu pai espiritual, pois se veria sozinho em meio ao declínio inicial do cristianismo. Foi por isso que Paulo escreveu a Timóteo para encorajá-lo e fortalecê-lo através da epístola de despedida. Paulo não podia mais escrever sobre a casa de Deus ou a igreja do Deus vivo. Eles haviam se distanciado tanto que ele teve que escrever sobre uma grande casa com vasos para honra e outros para desonra. Na primeira epístola, ele tinha dado instruções sobre presbíteros e diáconos. Isso indicava o estado normal das igrejas, pois ele mesmo, como apóstolo, representante do Senhor, havia nomeado anciões. Essa segunda epístola, no entanto, oferece exortações mais pessoais a Timóteo, como as 3 vezes repetidas: tu, porém, mas não há sinais de desistência nem de resignação.
Por pior que seja o período, a força de Deus e a graça do Senhor Jesus permanecerão a mesma para sempre. E é por isso que essa epístola tem sido um incentivo através dos tempos para os cristãos que desejam seguir fielmente seu Senhor e Salvador, peculiaridades em Cristo Jesus. Apesar da decadência da cristandade, o Senhor Jesus permanece sempre o mesmo. Nele tudo é seguro e estável. Nessa epístola, portanto, encontramos 7 vezes a expressão em Cristo Jesus. Vida, no capítulo 1, versículo 1. Graça salvadora, capítulo 1, versículo 9. Fé e amor, capítulo 1, versículo 13. Graça mantenedora, capítulo 2, versículo 1. Salvação, capítulo 2, versículo 10. Vida piedosa, capítulo 3, versículo 12. E fé, capítulo 3, versículo 15. Visão geral do conteúdo, 2 Timóteo 1, é o capítulo do nosso versículo, então a gente vai ler sobre ele. Sofrimentos de um servo do Senhor. Aqueles que são ensinados devem orar por aqueles que ensinam a palavra de Deus. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. O apóstolo usou o pretérito perfeito, diz aqui, que nos salvou. Crentes em Cristo Jesus são salvos. Eles não são considerados pessoas que estão no estado de esperança e poderão fielmente ser salvos, mas elas já são salvas. Salvação não é uma bênção ser desfrutada sobre o leito da morte, ser cantada num estado futuro no céu, mas uma dádiva a ser obtida, recebida, prometida e desfrutada agora. O cristão está perfeitamente salvo nos propósitos de Deus. O Senhor lhe deu a salvação e esse propósito está completo. Ele também é salvo pelo preço que foi pago por ele. Está consumado, foi o clamor do Salvador quando morreu. O cristão também está perfeitamente salvo em sua aliança, pois, como caiu em Adão, agora vive em Cristo. Essa completa salvação é acompanhada por um santo chamado. Aqueles a quem o Salvador redimiu sobre a cruz no devido tempo são efetivamente chamados pelo poder de Deus no Espírito Santo para santidade. Eles deixam seus pecados, eles se esforçam para ser como Cristo, escolhem a santidade, não por qualquer compulsão, mas pela ação de uma nova natureza que os leva a regozijar-se na santidade tão naturalmente quanto antes se alegravam no pecado. Deus não os escolheu nem os chamou porque eram santos, mas os chamou para que pudessem ser santos. E a santidade é a beleza produzida pela sua obra neles. As, as grandezas que vemos num cristão são tanto o agir de Deus quanto a própria expiação. Portanto, é realçada a doce plenitude da graça de Deus. A salvação deve ser de graça, pois o Senhor é o autor dela. E qual motivo, além de graça, poderia movê-lo a salvar o culpado? A salvação deve ser de graça, pois o Senhor trabalha de tal modo que nossa justiça é excluída para sempre. Tal é o privilégio do cristão, uma salvação presente, tal é a evidência de que ele é chamado ela uma vida santa. E esse é o nosso devocional do dia 12 de junho. Amanhã nós voltamos com o devocional dia entre 8 e 9 horas. Então tenha um bom resto de sexta-feira, um bom início de final de semana e até o próximo.